Estamos vivendo o ano da liberdade aqui na igreja, né? Onde nós trabalhamos então a primeira mensagem, semana passada, a mensagem profética do ano, onde todos nós então vamos buscar viver como uma águia nas mãos de Deus, amém? Uma águia que voa livre, sem nenhum tipo de escravidão, sem nenhum tipo de aprisionamento, porque nós entendemos que assim como as águias foram criadas para voar e não para ficarem presas em gaiolas, presos em jaulas, nós também fomos criados por Deus para voar, para sermos livres e não admitir que nada nos aprisione. Mas ultimamente, andando por aí, eu tenho visto que a pessoa mais escrava que tem nos últimos dias é o crente. Hoje nós estamos vivendo uma situação que é necessário pregar o evangelho para os evangélicos. Estamos tendo que pregar o evangelho para evangélicos. Estamos tendo que pregar, discipular pessoas que por anos foram e são cristãs, mas por alguma razão na sua caminhada doutrinária, na sua caminhada teológica, nos seus ensinos eclesiásticos e pastorais, elas imaginavam que estar na igreja era o suficiente para elas serem libertas de todos os seus vícios e pecados. Lembro que eu conheci uma irmã uma vez que ela dizia o seguinte, que se tal pessoa não estivesse na igreja, naquele momento que Jesus voltasse, ela ia para o inferno. Então você veja, será que é assim? Será que é nessa forma? Será que se Jesus voltasse agora, todos nós subiríamos com Jesus por estarmos na igreja? Uma pergunta. Será que todos nós aqui estamos salvos? Será que aqui dentro hoje não tem pessoas que acham que são salvas, mas quando Jesus voltar não leva? Pode ser que alguns aqui você jura que não é salvo e são. Então, queridos, esse ano da liberdade, ele veio para abençoar tanto o não cristão, para que ele se aproxime de Jesus e seja liberto, livre, como também o desviado, para que ele volte para Jesus, e o crente, o cristão, possa dizer, Senhor, eu tenho umas áreas na minha vida que eu preciso de libertação, eu tenho umas áreas na minha vida que eu preciso urgentemente de libertação. Infelizmente, o que mais existe hoje em famílias, principalmente em famílias do interior, é pai abusar filho, filhas, é tio abusar de sobrinha, é primo abusar de prima. Existem vários tipos de coisas acontecendo debaixo do nosso nariz e ninguém se dá conta. Aí essas pessoas crescem, vêm para a igreja, se batizam nas águas, Pedro, e elas nunca falam sobre isso. Aí aquela pessoa não consegue ir bem no emprego, ela não consegue ser próspera na vida, mas ela é crente. Aí os pastorzão chegam, tu está em pecado, só pode, tu não prospera, não dá o dízimo, não dá oferta, tem um demônio na tua vida, irmã. Daí a irmã, com medo de contar, ela fica guardando aquilo, quando na verdade então é uma área da vida dela que ela precisa ser curada. É uma área da vida dela que ela precisa ser liberta. Sabe quando você vai saber que você está curado e liberto? Quando você não tem problema nenhum de falar do que você viveu. Quando uma pessoa não tem problema de falar o que ela passou, ela mostra que ela está curada. Quando você tem dificuldade ainda de dizer o que passou na tua infância, de dizer o que aconteceu, porque você pode estar preso ainda a alguma coisa. Então vocês vejam, queridos, de duas uma, você pode olhar para as tuas dores da infância e se fechar, e odiar os pastores, e odiar a igreja, e odiar os governadores, né? Porque o sintoma é assim, a causa muitas vezes é um abuso, é uma violência doméstica, a pessoa então ela se fecha para o mundo, e ela odeia todos não valem nada, e ela fica a vida inteira dizendo, ninguém vale nada, ninguém presta. Ou você pode dizer, gente, eu passei por uma coisa muito difícil na minha vida, eu preciso de libertação, eu preciso de cura, eu preciso que alguém me ajude, porque se Deus permitiu eu passar por isso, então eu quero usar isso para a minha cura e para levar outras pessoas a serem libertas. Amém, queridos? Eu estou dando só um exemplo do que acontece nas famílias.
do que acontece na vida das pessoas. Precisamos saber, a área que você foi agredido, a área que você foi frustrado na tua vida, se você for curado, vai ser essa área que você vai curar na vida das pessoas. Amém? Então, quem sabe teus pais se separaram, você ficou triste, mas se você for curado e curada, você vai trabalhar com pessoas que têm os pais separados. Quem sabe você viu coisas na tua infância que foram terríveis. Se você passar por isso, você vai curar pessoas que estão passando por isso. Então você entende que a águia, ela quer que você entenda que você deve voar. Você tem duas opções na tua vida. Você pode ser crente, pode ser não crente, pode ser desviado. Você vai optar por fazer tuas dores acabar com você, ou fazer tuas dores celebrar você. Hoje mesmo falei com o irmão, ele dizia para mim assim: pastor, eu não quero mais nada, não quero liderar mais nada, eu não quero ser líder de nada, eu não quero mais nada. Por que não? Porque pastor, por isso. Não, não faça isso. Siga em frente. Porque se você não seguir em frente, vai ser pior para você. As pessoas têm o costume de, quando elas são atingidas, elas pararem a sua vida. As pessoas têm o costume de, quando elas são agredidas verbalmente, emocionalmente, passam por uma dificuldade na vida, a tendência do ser humano é parar com a vida, entrar em depressão, entrar em desejo de suicídio. Queridos, tem pastor se matando. Toda semana eu estou num grupo de pastores lá. Até alguns devem querer se matar, por jeito que eles só pode. Só fala disso. Toda semana, mais um pastor morre enforcado, mais um pastor se mata, mais um pastor se mata. Mas está repreendido em nome de Jesus. Mas nós pensamos, o que leva? Poxa, chegar ao ponto de um pastor fazer isso, é a pergunta que eu faço é: será que esses pastores estavam resolvidos na sua vida? Será que esses líderes eclesiásticos estavam vivendo uma vida de santidade? Será que eles se abriram para alguém? Será que eles tinham alguma coisa ali que ninguém percebeu e aconteceu? A pergunta que você faz é: o que acontece? Então vocês vejam que a área da libertação é uma área tão maravilhosa que nós temos que tratar para que não aconteça depois escândalos lá na frente. Então você tem a chance nesse ano de abrir teu coração para Deus e dizer: Deus, me liberte disso antes que o pior aconteça. Amém? Amém? Então quando o teu diz assim: ó, peça para Deus, irmão, te libertar antes que o pior aconteça.